Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu, antes de mais, agradeço ao Conselho Distrital da Ordem dos Advogados o convite que me foi endereçado e que aceitei com muita honra, porque efetivamente não tenho o problema que hoje em dia tende a ser comum de problemas entre advogados e juízes. Eu penso que todos estamos a tentar contribuir para que se faça melhor justiça para o cidadão. É para isso que existem ambas as profissões e não há qualquer razão, a não ser eventuais quesílias de natureza pessoal. Do ponto de vista institucional, eu penso que não há qualquer razão para não tentarmos todos remar no mesmo sentido, cada um, evidentemente, com os seus papéis. Portanto, tenho o maior gosto em estar entre advogados, sempre aprendi com advogados e sempre a troca de experiências foi produtiva e profícua, portanto, tenho, de facto, o maior gosto em estar aqui. Eu gostava de vos dizer que sempre gostei dos temas do arrendamento, mas só quando foi a alteração proposta pelo NRAL, me debrucei sobre o arrendamento de uma forma diferente, uma vez que decidi, em conjunto com os dois colegas que comigo fizeram esta obra do arrendamento urbano, deitar mãos àquele desafio que era passarmos de um RAU pequenino e com os artigos todos juntos para um sistema completamente distinto que o legislador nos vinha trazer. Lembro aqui, e todos sabem isso, o Sr. Doutor já o referiu também, que esta necessidade da reforma tinha exatamente o mesmo objetivo que a reforma atual se propõe, ou seja, dinamizar o mercado do arrendamento urbano. O grande problema era o mesmo, passava pelas questões da requalificação urbana e pelas questões relativas, por um lado, às rendas antigas, dos contratos antigos e também à questão das obras. Portanto, eu penso que estes são, no fundo, os problemas maiores que o arrendamento sempre trouxe, sendo o maior de todos a execução do despejo, quando era caso disso. Entrava a execução do despejo, foi sempre visto o problema da justiça, da morosidade dos tribunais, que eu ouço recorrentemente, com muita pena como calculam, porque para quem está dentro do sistema do lado de lá e muito se esforça para cumprir os seus prazos, enfim, é com alguma mágoa que vemos que efetivamente para as pessoas, e sabemos isso, é uma evidência que os tribunais não dão a resposta que as pessoas precisam. O legislador tenta, desde pelo menos a década de 2000, com mais intensidade, retirar dos tribunais várias questões que eram estrangulamentos dos mesmos. E foi a ação executiva e foi também a tentativa do arrendamento urbano. E o que vimos, até hoje, eu pergunto-me se terá valido a pena, ou seja, a reforma da ação executiva foi o que foi, já temos nova, novíssima e mais do que nova, porque deve ser a última, não é? Depois passamos a não ter adjetivos para conseguir qualificá-las, tantas são, que trouxeram aos tribunais o quê? Maior entrave, porque o juiz, em vez de ter um regime para aplicar, ou quando muito dois, tem que estar a ver qual é que esta deu entrada quando e qual é que é o código. Portanto, isto torna para os tribunais mais difícil ainda a tarefa. Da parte do arrendamento urbano, anunciava-se como grande conquista da reforma anterior ter-se conseguido o título extrajudicial para a obtenção de um despejo mais célere e eficaz. Passados 6 anos, estamos aqui outra vez a falar de uma nova reforma. E estamos a falar de uma nova reforma porque manifestamente a anterior não conseguiu cumprir os fins a que destinava. E eu continuo a perguntar-me, serão então os tribunais o entrave para que efetivamente se consiga cumprir o fim a que se destina? Ouvi algumas intervenções através precisamente da Justiça TV, efetuadas num outro colóquio já subordinado a este tema da nova proposta de alteração, em que estavam colegas dos autores a debater este assunto, e aquilo que de facto mais salientam é o problema que continuam a ter com a necessidade de qualquer coisa maior que exista no despejo, no decurso da execução do despejo, ter que intervir o juiz e que por vezes esperam não sei quantos meses para que o juiz dê um despacho muito simples, mas que de facto tem que ser dado por ele. E, portanto, continuamos com um sistema que não funciona no mesmo sítio, ou seja, no momento da intervenção judicial.
pretende-se, e esse momento da intervenção judicial tem efetivamente a ver com aquilo que o Sr. Doutor já salientou, que é o aspecto relativo à Constituição da República e aos entraves que ocorrem no momento terminal deste processo, que é o momento da efetivação do despejo, quando há um incumprimento por parte do arrendatário, como é evidente. E eu, depois de ouvir agora aqui o Sr. Doutor, portanto, comecei até pelo fim, porque depois de ouvir e ver aquela teia de coisas complicadíssimas que estão a ser criadas, como juiz que sou e com muito apreço que tenho pelos tribunais, e penso que devem ser, de facto, o último reduto de defesa de todos os direitos dos cidadãos, se não seria mais fácil não ouvir a Troika nesta matéria, criar e dotar tribunais de competência especializada, onde, sem prejuízo de se extrajudicializar com um balcão nacional do arrendamento para aqueles casos muito simples, em que o arrendatário de facto não paga e não quer pagar e não quer levantar mais qualquer questão com o assunto, tenta só estar lá o maior número de meses possível sem pagar, e esses creio que não darão grandes problemas. Para todos os outros, que são provavelmente muito mais, em que o arrendatário, sobretudo nos contratos antigos, virá invocar o problema relativo à realização de benfeitorias no locado, invocar o direito de retenção, invocar, por exemplo, a exceção de não cumprimento do contrato por banda do senhorio, por não ter realizado as obras no locado, uma vez que recebia uma renda ridícula, que de facto não as consegue efetivar, mas que não realizou e a pessoa não pode residir ali. E tudo isto vai ter sempre que passar pelo mesmo, ou seja, pelo juiz, o tal que afinal, com muita pena minha, parece ser para todos encarado como o ponto fundamental de entrave a que as coisas funcionem. Daí que no momento em que, de facto, o Governo prepara outro tipo de reformas, nomeadamente ao nível quer da tão necessária reorganização judiciária, quer da necessidade cada vez maior que todos sentimos da especialização de matérias, se o arrendamento, com os esforços que atualmente assume, nomeadamente por via dos próprios problemas de mercado que estamos a ter, não é, com a incapacidade de venda das casas e a possibilidade de as colocar no mercado por esta via do arrendamento, se não seria esse um meio mais expedito, aproveitando no fundo todos os meios que já temos, quer os sítios, quer os senhores doutores para colocarem as ações, quer as partes, quando é caso disso, os valores não cheguem aí para as instaurar, mas juízes que tenham uma preparação especial para que lhes chegue lá, seja a ação declarativa, seja a ação executiva, olhem para ela e avancem com o processo, sem ter que estar a vê-lo no meio de muitos outros e com tudo o que se perde. Portanto, tratando estes casos que, de facto, deveriam merecer uma tutela mais rápida, como todos os outros que lá estão em cima da secretária e que também precisam da tutela respectiva. Sendo certo que foi introduzido neste ponto do legislador um aspecto que me parece importante e que penso não deva merecer as críticas que têm sido feitas. Eu penso que por vezes algumas más experiências também nos fazem tender a generalizar, e a experiência se calhar de alguns senhores doutores com processos urgentes que deixam de o ser, provavelmente até ao nível do Tribunal do Comércio, ao que eu ouço falar, não é que conheça a realidade, mas ao que eu ouço falar, que de facto os processos são tantos e são todos urgentes que já andam como se fossem normais, mas eu penso que a introdução do caráter urgente ainda terá, na maior parte dos tribunais, algum efeito. Eu sempre recebi os processos urgentes, à parte dos demais, que eram os procedimentos cautelares, que é essencialmente esses, mas, portanto, recebíamos separados para serem despachados no dia, suponho eu, ou o mais breve possível, quando não seja essa a possibilidade. Portanto, penso que essa foi uma introdução importante, que se for, de facto, cumprida, ou pelo menos cumprida com alguma razoabilidade, já poderá dar aqui algum avanço naquilo que se pretende, que é a decisão final do processo. E como comecei pelo fim, portanto, a ideia que eu tinha inicialmente não partia por aqui, mas penso que estando tanta coisa em mudança e em perspectiva, e sendo tão necessário efetivamente revitalizar este mercado do arrendamento, pode não ser uma ideia, enfim, pelo menos disparatada, esta que aqui acabo de propor.
Relativamente agora às linhas gerais desta proposta de alteração, eu tentei fazer algo, portanto, que não contendesse dentro do possível com aquilo que vão ser as intervenções, uma vez que sabia que a parte procedimental estaria à partida tratada pelo Sr. Doutor com esta proposta máxima do balcão nacional do arrendamento, a parte relativa ao regime transitório, naquela parte que é mais importante e que mais preocupa as pessoas da atualização das rendas e das repercussões que isso tem na própria vida do contrato, será também tratada, penso eu, pelo Dr. Soares Machado, e a doutora Regina, fiz ali um telefonema para o Sr. Jaime Martins para saber em que é que estava a pensar incidir mais a sua intervenção, para depois não nos estarmos também a repetir, e uma vez que me foi referido que estava a pensar falar mais da parte relativa à resolução do contrato de arrendamento e à transmissão, portanto eu passarei essas situações mais rapidamente, tentando trazer-vos apenas aquilo que me parece mais relevante no confronto com o que já temos. Vimos, e todos sabem que a reforma anterior não funcionou, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista jurídico. E não funcionou do ponto de vista jurídico, essencialmente por que razão? Na minha perspectiva, ou na nossa perspectiva, uma vez que este trabalho foi um trabalho pensado a três. Porque foi criada uma lei tão complexa que traz ao intérprete aplicador, ou seja, a todos nós, tantas dificuldades que só pode dificultar o fim último a que se propõe. E essas dificuldades resultam logo num primeiro momento da sua sistematização. Ou seja, com a aparente dignidade que foi recolocar algumas normas do arrendamento no Código Civil, o que se fez foi que, como não cabiam ali todas as matérias, elas foram sendo espartilhadas pelo resto da lei e temos normas procedimentais na nova lei do arrendamento urbano, no Código de Processo Civil, depois na parte relativa aos despejos e à parte da execução do mesmo, no título extrajudicial, e normas tão importantes quanto as matérias que são as principais no decurso da vida do contrato, do ponto de vista de quem recebe o gozo de uma coisa, que é mantê-la na sua fruição plena, ou seja, o regime das obras foi à parte e os próprios requisitos essenciais do contrato foram colocados em legislação autónoma. Eu, ao ver as alterações propostas, portanto, a primeira apreensão que se me coloca é precisamente essa, ou seja, o legislador mantém esta dispersão. E esta dispersão trouxe vários problemas de interpretação. Queríamos nós que eles não tivessem chegado aos tribunais, mas evidentemente quando chegamos ao fim é sempre aí que nos dirigimos, quando, na dúvida, que é aquilo que todos nós gostamos, não é? No direito, cada um pensar uma coisa a propósito de uma norma semelhante, cada um vai defender a interpretação que fez daquela norma até ao fim, e esta situação de estarem contidos em vários sítios normas importantes deu vários problemas no Código. E essa situação da sistematização mantém-se. E quando se mantém, alerta-nos logo para a questão que temos hoje relativamente à resolução do contrato de arrendamento, sem entrar nela, mas penso eu, a mais ilustrativa, não é? Porque é aquela que ocorre mais vezes. A denúncia, apesar de tudo, traz muito menos problemas do que têm trazido os incumprimentos. E estes incumprimentos estão em sítios tão diferentes quanto o próprio Código Civil de 1083 e depois as normas de regime transitório. Portanto, há um desfazamento e uma colocação da mesma coisa em locais diferentes que só complica a vida do intérprete, logo só complica a vida dos tribunais e a celeridade pretendida. Na nova lei, esta sistematização volta a remeter para diplomas avulsos aqueles regimes que vos referi, nomeadamente, que penso que são os mais importantes em termos daquilo que nos interessa mais diariamente, o das obras e o da formação do contrato. Espero, portanto, que pelo menos se consiga agora aquilo que em 2006 não se conseguiu, que foi que as leis saiam pelo menos ao mesmo tempo. Porque em 2006 conseguiu inclusivamente criar-se uma situação tão estranha, que foi a de termos normas que entraram em vigor quanto à formação do contrato após a própria entrada em vigor da lei.
normas que tinham a ver com a possibilidade de resolução do contrato de arrendamento por oposição pelo arrendatário à realização de obras no locado, que não entraram em vigor quando entrou em vigor a lei que as previa. Portanto, com este tipo de situação, criam-nos muitas dificuldades a todos e muita possibilidade de haver mais complicações naquilo que chega aos tribunais. E, portanto, do ponto de vista da perspectiva jurídica, que no fundo são os mecanismos que o legislador cria para conseguir o fim último a que se propõe, se nós não temos leis claras e simples na sua formulação e naquilo que trazem ao destinatário, então tendencialmente nós temos mais litígios. E vejam que na lei anterior, e é uma situação para a qual alerto também, uma vez que as alterações aí não são tão grandes quanto se espera, aquilo que nós inicialmente não pensávamos sequer que trouxesse problemas aos tribunais, trouxe do maior número de casos, que foi a aplicação da lei no tempo. Uma coisa tão simples, nós pensamos, temos o artigo 12 do Código Civil, temos agora aqui o artigo 59, não vai trazer problemas nenhuns, e trouxe vários, nomeadamente estes, alguns relacionados com estes que já aqui vos referi. Portanto, para nós, penso que fundamental é efetivamente o cuidado posto pelo legislador naquilo que, quando traz a lume, traz com a perspectiva de ter o fim último a que se propõe, sob pena de todas as reformas estarem, no fundo, determinados os problemas e aquilo que são os mecanismos pensados para a respectiva resolução não terem a eficácia desejável, porque os 3 meses que estão aqui anunciados como possíveis para o despejo supõem que tudo corra muito bem, e para que tudo corra muito bem não se podem deixar tantas pontas soltas quantas aquelas que muitas vezes depois, quando analisamos a lei de uma forma mais atenta, podemos ver. Quanto à entrada em vigor deste novo regime, eu penso que a proposta prevê realmente no seu artigo 13º uma vacatio legis, que é bastante razoável, de 90 dias, e que penso eu, necessária e suficiente para que haja interiorização desta reforma. Tem esse aspecto de expressão que eu de facto critico, e tem essencialmente então nas suas alterações 3 pontos fundamentais. São as alterações efetuadas nos artigos 2º a 4º da proposta ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, à Lei 6 de 2006, e editando depois todas as normas que têm a ver com o balcão que o Sr. Doutor já referiu. Atende-se logo aqui que há um artigo 9º, que já tem aqui uma disposição transitória que estabelece que o disposto nos artigos 30 a 56, na redação originária do 6 de 2006, continua a aplicar-se até 31 de dezembro, ou seja, quanto às questões da atualização de rendas. Portanto, já temos as tais exceções à exceção que é o regime, e que eu alerto para o que traz depois em termos finais. Quanto às alterações ao Código Civil, que são aquelas que penso tratar aqui mais também por questões de tempo, peço desculpa, nem vi quando é que comecei, e não sei como é que, quer dizer que tenho 20 minutos, pronto. Então, o que ia referir relativamente às propostas de alteração ao Código Civil quanto ao regime substantivo, as principais linhas de intervenção da reforma têm a ver com a duração do contrato e também, evidentemente, com o cumprimento da obrigação do pagamento de renda, que é seguramente aquilo que traz mais problemas no arrendamento, com as questões relativas ao procedimento da denúncia e depois com as questões de encurtamento do procedimento da denúncia do contrato. Assim, quanto às propostas concretas de alteração, começando pela que se propõe no artigo 1048, temos que a anterior redação deste artigo tinha suscitado 2 questões essenciais. A primeira era de saber como conjugar este número 1 do 1048 com o número 3 do artigo 1084, designadamente saber se na execução para a entrega do imóvel arrendado, fundado em título extrajudicial, o arrendatário
ainda podia purgar a mora nos termos previstos no artigo 1048 do Código Civil ou já não. Não sei se tiveram, enfim, conhecimento de que esta situação foi defendida em sentido diverso por alguns autores, uns dizendo que nesta interpretação se excluía essa possibilidade quando havia título executivo extrajudicial, como, por exemplo, o professor Gravato Moraes. Nós que defendemos que, com o professor Menezes Leitão, que no caso era admissível a aplicação do artigo 1048 na ação executiva instaurada em caso de resolução extrajudicial do contrato com base no título do então artigo 15, número 1, a linha E. O argumento decisivo que adotávamos residia no facto desta nova redação ficar esvaziada de conteúdo, de sentido útil, na parte que foi precisamente introduzida na Lei 6/2006, que era relativa até ao termo do prazo para a contestação da ação declarativa ou para a oposição à execução. Entendíamos, então, que nesta situação se devia fazer uma interpretação cuidadosa deste artigo 1048 e sistemática também, e prever que a faculdade de purgação da mora que ali estava consagrada devia ser exercida dentro dos limites temporais estabelecidos neste preceito, os quais diferiam consoante tivéssemos a resolução operada pela via judicial ou pela via extrajudicial, ou seja, se fosse pela via judicial até o termo do prazo para a contestação, e no segundo caso, tendo operado extrajudicialmente, uma vez instaurada a execução para entrega de coisa imóvel arrendada até ao termo do prazo para a oposição à execução. A redação agora proposta pelo legislador veio clarificar estas dúvidas, regulando no número 1 a possibilidade de purgação da mora até ao termo do prazo para a contestação da ação declarativa e editando o número 4 para a resolução extrajudicial à qual manda aplicar o disposto nos números 3 e 4 do artigo 1084, ou seja, portanto, a possibilidade de operar por comunicação à contraparte e ainda que esta faculdade de purgar a mora só possa ser usada agora uma única vez. E bem, portanto, aqui também o legislador veio, na sequência das várias críticas que haviam sido feitas ao regime anterior e à inoperacionalidade precisamente da denúncia da resolução extrajudicial, porque o arrendatário podia purgar a mora tantas vezes quantas entendesse e o senhorio ficava ali preso de um contrato que não lhe interessava se não viesse para a via judicial. Portanto, foi um dos aspectos que foi agora visto, e bem, no sentido de que efetivamente não se pode dar a mesma faculdade e a possibilidade todas as vezes se aquilo que se pretende é que exista um cumprimento do contrato ou, no caso em que ele não existe, uma efetiva saída daquele arrendatário do imóvel e a entrega do mesmo ao seu proprietário. Já a segunda questão que este preceito colocava, e nós também tínhamos alertado para ela, também havia divergências na doutrina, esta não chegou à jurisprudência, a primeira que eu coloquei chegou, era a que mandava relativa à indenização dos 50%. Como sabem, também se pôde, e a resolução extrajudicial opera quanto à falta de pagamento dos encargos ou despesas, e a questão aqui que se colocava era de saber qual era a indenização devida para que não operasse a resolução no caso da falta de pagamento de encargos ou despesas. O professor Gravato Moraes veio defender que no caso, como era, não tinha a ver com, no fundo não tem a ver com o sinalagma direto do contrato, não é, que é o pagamento da renda, era uma dívida e à mesma devia aplicar-se apenas os juros, ou seja, o arrendatário podia purgar esta mora pagando apenas os juros devidos pelo incumprimento daquele valor dos encargos ou despesas. Nós entendemos que a lei não faz essa distinção e, como tal, não fazendo a distinção e tendo incluído no artigo 1041 precisamente uma alteração que visava a situação relativa aos encargos e despesas, entendemos que a purgação da mora só podia efetivar-se com o pagamento também, quanto às mesmas, dos 50% a que aludia a lei. Esta situação, que estava duvidosa, como vos disse, não foi contemplada na reforma e, portanto, cá se mantêm as dúvidas para nos irmos todos entusiasmando um bocadinho mais e vendo qual será a melhor solução. Relativamente à segunda alteração proposta no Código Civil, é ao artigo 1055.
Esta alteração, as alterações propostas aqui não são de fundo, destinam-se apenas a clarificar o que já se retirava, de certa forma, por interpretação do número 2 do mesmo preceito, ou seja, que a oposição à renovação tem que ser comunicada com a antecedência que está aqui prevista, reportando-se a mesma ao termo do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação, consoante seja o caso. Mas o legislador, quis clarificar que, de facto, esta situação tanto se coloca para o prazo inicial do contrato como para os prazos eventualmente diferentes de renovação que já estejam em curso. Quanto ao artigo 1069, não sei se estão recordados que na anterior redação da Lei 6 de 2006 foi introduzida uma parte que dizia desde que tenha duração superior a 6 meses. Ora, esta previsão aparentemente tão simples, não é? Que o contrato de arrendamento urbano deve ser celebrado por escrito desde que logo colocou também e trouxe aqui alguns celemas e essencialmente por causa da previsão relativa aos contratos de duração indeterminada e também aos contratos para períodos fins especiais ou transitórios. No caso, veio retirar-se esta questão desde que tenha duração superior a 6 meses, em harmonia, aliás, com o que o legislador fará mais à frente e que já vamos ver, que é, no fundo, a deixar de estabelecer a necessidade de um prazo mínimo para qualquer tipo de contrato. Ou seja, aqui a reforma é uma reforma de fundo, termina claramente com qualquer laivo de vinculismo que a anterior reforma ainda tinha, não só porque efetivamente agora os contratos, mesmo para a habitação ou inclusivamente para o comércio e indústria, podem ser feitos pelo tempo que efetivamente as partes pretendam, como não há qualquer salvaguarda quanto ao prazo. Significa só para aquelas pessoas que tinham situações mais pontuais, como sejam umas férias por um período mais prolongado, as situações relativas à deslocação profissional por alguma razão, aí eram tendencialmente contratos que eram feitos verbalmente, nomeadamente os relativos às férias, e que agora devem ser reduzidos a escrito. E isto porquê? Porque é efetivamente uma formalidade, como já tinha sido imposto na Lei 6 de 2006, que já não é só para a prova, não é ad probationem, como era no RAU, mas é mesmo uma formalidade quanto à substância e, portanto, desse ponto de vista, hoje o requisito de forma é importantíssimo. Qual seja os requisitos para a formulação do contrato? Pois não sabemos ainda, portanto, lá está a tal parte que eu referi há pouco, porque isso tudo ficará no segredo dos deuses até que nos digam quais são as alterações ao 160 de 2006, não é? Quanto a este aspecto da forma, penso que o mais relevante é que aqui se manterão as questões que já tínhamos, mas que estão, enfim, sedimentadas, quer na jurisprudência, quer na doutrina. A forma, os contratos são válidos se tiverem sido efetuados em conformidade com a forma que era válida ao momento da respectiva celebração, e se o não foram, sendo exigido uma forma diferente, eles não se convalidam, não é? Portanto, é uma nulidade que efetivamente não se convalida. Havendo esta questão, chamo a vossa atenção para o facto que não estamos, ou seja, havendo uma questão de preterição da forma legalmente prevista, e notem que isto pode ser por um arrendamento apenas para férias, por 2 meses, estamos perante uma ação que não é despejo, portanto já não se aplica nada daquilo que temos neste regime, mas é antes uma ação de reivindicação, sendo evidentemente a pessoa que cedeu o espaço para aquele fim, o respectivo proprietário. E pronto, é um aspecto com alguma importância porque já não se pode ir para balcão nem para nada dos procedimentos extrajudiciais que estão aqui referidos. Eu, de passagem, gostava só de vos fazer aqui uma nota, não tem a ver com este regime, tem a ver com as alterações introduzidas, e uma vez que estou perante uma Assembleia de Advogados, os autores são os destinatários ideais para o efeito. Como nós todos sabemos, não é? Quando aparecia uma ação de despejo, em regra aparecia com uma minuta de contrato pouco cuidada, que era uma minuta antiga, que tinha lá aqueles dizeres mais ou menos que já estavam interiorizados e que toda a gente seguia. Com as alterações introduzidas pela nova reforma, e eu penso que elas não têm sido muito exploradas,
nessa parte, talvez até está por muitas delas virem mais desenvolvidas e espelhadas no tal diploma no 160/2006 e não aqui no artigo 1069, mas há um manancial para os autores de trabalho imenso aqui, porque há uma possibilidade muito grande da estatuição de cláusulas e de afastamento do regime supletivo em benefício do senhorio ou do arrendatário, consoante a parte que os autores representem. E este aspecto é um aspecto hoje muito importante, que acho que vale a pena salientar, porque efetivamente podem conseguir por essa via, nomeadamente quanto aos mecanismos de resolução, não é criar cláusulas de resolução extrajudiciais, mas é conseguir, por exemplo, estabelecer aquilo que é suficientemente grave para ser um indício de violação do contrato grave nos termos do 1083, número 1, que permita a resolução do mesmo por essa via. E estou a pensar nas situações relativas, por exemplo, aos animais no imóvel, à quantidade de animais no imóvel, e a outro tipo de situações que as pessoas, por vezes, gostariam de prever e que, não prevendo, não podem ser atendidas, mas que, se tiverem sido previstas no contrato, já podem ser um elemento para o juiz entender que no condomínio tal, que tem um certo regulamento, que também agora a lei prevê, este tipo de situação é uma prática que foi desde o início, portanto há toda a boa-fé na situação, porque é desde o início negociada e, como tal, sendo negociada, deve ser atendida no momento próprio. Quanto a este só tinha um aspecto para vos salientar. Já no artigo 1069 da Lei 6 de 2006, o legislador nada tinha referido quanto aos arrendamentos sujeitos a registro, ou seja, os arrendamentos com prazo superior a 6 anos. E provavelmente isso é uma situação que terão nos vossos escritórios com alguma frequência, uma vez que provavelmente empresas e sítios onde se supõe uma estabilidade maior do arrendamento, podem surgir essas situações. Continua a nada a dizer, mas temos aqui, e importa ter presente o que diz o artigo 2º, número 1, a linha M do Código do Registro Predial, que impõe que o arrendamento por mais de 6 anos esteja sujeito a registro. E, portanto, é uma situação também a ter-se em atenção e que não está aqui prevista no 1069. Quanto ao artigo 1083, portanto, como já referi, não me vou alongar no mesmo, vou só fazer este mesmo tipo de contraponto, que não contente com a parte da doutora Regina, mas só salientar os aspectos que eram aqui mais criticados e que penso que não foram solucionados pelo legislador, tendo-se perdido uma oportunidade importante nas questões, sobretudo as que determinaram já mais problemas ao nível dos tribunais. E quando falo em 1083 e 1084 do mesmo passo, porque quanto ao artigo 1083, como estão recordados, o número 2 veio trazer veio elencar um conjunto de situações e, quando as elencou, criou-se logo a divisão entre, por exemplo, o conselheiro Pinto Furtado, que entendia que basta a mera verificação de qualquer uma destas situações para que o senhorio não tenha que alegar e provar que aquele incumprimento é um incumprimento grave nos termos do artigo número 1 do 1083, que compromete a possibilidade de continuação do arrendado, e os demais autores que entendiam que se tratam, à semelhança do que acontece no contrato de agência, no contrato de trabalho, de meras cláusulas gerais que têm que ser depois preenchidas, meras indicações de gravidade que têm que ser preenchidas. O legislador fez um único aditamento com mais importância, portanto, o da linha C, e neste aditamento veio trazer, referir, ainda que a alteração do uso não implique maior desgaste ou desvalorização para o prédio. E esta nota poderá dar alguma força à posição que entendia que estas cláusulas eram de funcionamento automático. Se bem que depois não se consiga perceber como é que um regulamento do condomínio, por exemplo, ou a violação do mesmo, supondo a história dos cães que eu vos dizia há pouco, ou dos gatos, dos animais de estimação, no local arrendado, que é proibido pelo regulamento de condomínio, que é proibido, e isto é ilegal. Portanto, esta proibição é ilegal, porque a lei de proteção dos animais impede isso. Portanto, as pessoas podem ter sempre os animais têm que ser até ao limite que lá prevê.
E no caso concreto, imaginem que esta proibição lá estava e que ninguém a invocou, é uma violação do regulamento do condomínio. Isto é mais grave do que alguém que demoliu a parede. É que a demolição da parede temos que demonstrar que ela é grave, porque não está aqui elencada e, portanto, eu penso que aqui se deve continuar a ter alguma cautela e que se perdeu realmente essa oportunidade de ou simplesmente retirar todas as cláusulas, porque eu não vejo maior violação ao direito do senhorio do que a realização de obras não autorizadas. E estas são aquelas que nós sabemos por experiência própria que mais problemas sempre deram nos tribunais, desde as simples marquises à demolição da tal parede da sala que permitia juntá-la com a marquise e fazer uma sala maior. Pronto, estas foram as coisas que vieram na execução dos contratos a trazer mais problemas e que não estão aqui previstas. Portanto, eu penso que efetivamente o legislador não criou aqui causas de resolução automática e que elas têm que ser demonstradas. Evidentemente, se aqui estão o ânus de alegação e prova, isso é como os doutores estão habituados a fazer em tudo aquilo que fazem. Ele será maior ou menor, consoante é mais ou menos evidente a violação da situação contratual que têm ali. E, portanto, isto para dizer que quanto ao 1083 perdeu-se essa oportunidade no número 2 e perdeu-se ainda no número 3, conjugado com o artigo 1084, aquela que foi a questão maior nos tribunais e que foi a de saber se a criação desta possibilidade extrajudicial impede ou não o recurso à via judicial. Não vejo alterações de monta, ainda com uma leitura, enfim, muito embrionária, como calculam, até porque hoje está a ser discutida a proposta e, portanto, muitas alterações podem surgir, ou algumas pelo menos, e sem prejuízo de reponderar melhor do que vi de alterações, não me parece que aquilo que criava dúvidas para sabermos se o senhorio tinha ou não fechado a porta ao exercício da ação judicial, se lhe faltava ou não interesse em agir, para recorrer aos tribunais diretamente e não passar pelo mecanismo extrajudicial, não vejo aqui que tenha havido alteração de substância que impeça novamente que a questão se coloque. E pronto, foi gasta talvez a maior tinta, que inclusivamente já teve um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça a este propósito, porque toda a jurisprudência dos tribunais superiores ao nível das relações, com exceção de um acórdão da relação de Coimbra, foi no sentido de que não estava impedido o recurso à via extrajudicial. Esse acórdão da relação de Coimbra do Sr. Dr. Isaías Pádua levou depois a que se pudesse abrir a possibilidade de revista extraordinária e o Supremo decidiu também no mesmo sentido. E, portanto, esta questão continua em aberto e era o que vos, enfim, mais importante gostava de dizer destes artigos, uma vez que a Sra. Doutora depois tratará deles em concreto, certamente, não é? Depois, quanto à parte de operar estes mecanismos, o Sr. Doutor já tratou. Temos nova alteração no artigo 1087. Quanto ao 1087, a alteração é apenas a diminuição do prazo de desocupação, portanto, nesta esteira de conseguir uma celeridade maior na entrega do arrendado. No artigo 1094, no caso, o legislador veio já consagrar uma alteração importante que tinha a ver também com a que vos referi há pouco, que é a tentativa de afastar completamente o vinculismo e que tem a ver com o afastamento da possibilidade, em casos em que não tinha sido dito nada pelas partes, entendia a lei anterior que se entendia que o contrato era de duração indeterminada, portanto hoje ficou exatamente o contrário, entende-se que o contrato é de prazo certo e que esse prazo é apenas 2 anos. Portanto, tudo visa agilizar ao máximo a possibilidade de fim dos contratos e que os mesmos sejam recolocados no mercado, quando é caso disso, o mais rápido possível. Quanto ao artigo 1095, a situação é também semelhante à anterior. Considera-se automaticamente reduzido o limite máximo, que é o de 30 anos, e retira-se completamente o limite mínimo. Portanto, como vos dizia há pouco lá atrás, é neste 1095, com a revogação do seu número 3, que é afastada, portanto, a existência de um prazo mínimo para os contratos e eles, quer sejam para fins habitacionais ou não habitacionais, todos podem ser por qualquer prazo. E, portanto, daqui também a revogação do número 3, que era o artigo que se referia aos tais fins especiais, que
normalmente eram usados para fins turísticos e profissionais. Quanto ao artigo 1096, a alteração introduzida neste artigo tem em vista harmonizar este preceito com a revogação que foi operada no anterior quanto ao regime dos contratos para habitação não permanente ou fim especial transitório, sendo que a do número 2 visa apenas melhorar, eu até pus aqui, o uso da língua portuguesa, que é também uma coisa que está em alteração com o novo acordo ortográfico, e convém lembrar que aqui está melhorada. No caso, pronto, pena é que às vezes depois as coisas mais importantes acabem por escapar. Quanto ao artigo 1097 e 1098, portanto, a oposição à renovação, as alterações que são introduzidas não são também alterações de fundo àquilo que está em termos de sistema, são alterações que visam apenas o encurtamento dos prazos que a lei previa e atualmente, portanto, reduzem-se substancialmente, sendo que nos casos em que os prazos são inferiores a 6 meses, não é estabelecido um prazo, mas é estabelecida uma proporção. Ou seja, é 1/3, tem que comunicar a não renovação até 1/3 desse prazo que tenha sido contratualmente previsto. No artigo 1098, as alterações previstas são também nos mesmos moldes e introduz-se no número 4 a possibilidade de, quando o senhorio tiver comunicado que não pretende renovar o contrato, o inquilino poder denunciá-lo apenas com 30 dias de antecedência. E, portanto, aqui percebe-se, porque se é o senhorio que coloca a não renovação, então o inquilino pode sair mais rapidamente ainda do que aquilo que era o previsto pelo senhorio. Quanto ao artigo 1100, ele tem efetivamente uma alteração importante, porque estabelece para os contratos de duração indeterminada o mesmo prazo, agora uma norma equivalente àquela que está estabelecida para os contratos com prazo certo. E, portanto, é da conjugação destes preceitos com os do regime transitório, nomeadamente do artigo 28, que irá certamente ser provocada uma alteração e uma dinamização maior no mercado do arrendamento com estas possibilidades de denúncia que agora se prevê. Quanto ao 1101 da denúncia livre ou imotivada, ela pode agora efetuar-se com uma antecedência não inferior a 2 anos, isto também em consonância com o prazo supletivo de duração que foi estabelecida para os contratos com prazo certo, ao invés dos 5 anos que anteriormente estavam previstos, sendo certo que deixou de existir aquela norma que foi revogada do 1104, que impunha uma espécie de lembrete, não é, que tinha que voltar a ser concedido, o que também se compreende, porque a denúncia era um prazo tão grande que, efetivamente, a pessoa podia esquecer-se, era lembrada mais próxima, e no caso agora isso não se justifica, uma vez que os prazos são bastante mais reduzidos. No artigo 1102, portanto, a maior importância também é a redução dos prazos e, no caso da indenização devida pelo senhorio, que fica reduzida a 6 meses de renda, e, no caso, também não afasta o direito quando o senhorio é meramente arrendatário. E, portanto, é face da revogação do número 2. Quanto ao artigo 1103, portanto, a principal questão que ele coloca é a possibilidade que foi introduzida pelo seu número 2 de, nos casos em que a denúncia tenha aprofundamento a realização de obras de demolição, remodelação ou restauro profundo, a comunicação a efetuar para este efeito deva ser acompanhada de uma declaração do município que ateste que foi iniciado o procedimento de controle prévio da operação urbanística a efetuar no locado e que esta obriga à desocupação do mesmo, ou seja, basta esta declaração do município, não é necessária o início já das obras ou o licenciamento mesmo das mesmas para que esta denúncia possa operar. É evidente que alguma veleidade do senhorio em usar isto sem ter o fundamento devido tem o problema depois de ter o sancionamento que o legislador colocou para entrave a alguma situação que fosse abusiva para o uso do direito. Relativamente ao artigo 1106, que também coloca algumas questões na transmissão do arrendamento, ele vai ser desenvolvido pela doutora Regina e, portanto, também não me vou debruçar
quanto a ele. Quanto ao artigo 1110, que é, no fundo, a alteração proposta aqui tem as mesmas razões de ser do arrendamento habitacional, o prazo mínimo aqui estabelecido é maior, uma vez que estamos perante fim não habitacional, é de 5 anos, e esta é a alteração mais importante da parte relativa aos não habitacionais, não tem nenhuma alteração de monta. Eu gostava só de salientar um outro aspecto neste não aproveitamento destas alterações para se clarificar situações anteriores. Há um artigo que não foi tocado, que é o 1057, que tem motivado uma discussão acesa na doutrina e na jurisprudência a propósito da subsistência ou caducidade com a venda executiva do contrato de arrendamento, celebrado depois da constituição do direito real de garantia, mas antes da penhora do locado. A este respeito, o entendimento maioritário tem sido que a mesma caduca, mas não é um entendimento único e o legislador, ao mexer no Código, podia ter feito, enfim, esta clarificação por forma a colocar menos uma questão nos tribunais e, evidentemente, às partes que têm estas questões para resolver. Penso que estas são, enfim, quanto ao regime substantivo, as alterações principais. Fico ao dispor depois para algum esclarecimento que pretendam e as demais penso que agora os colegas irão tratar. Muito obrigada.